casa possa... Apocalipse 3, no versículo 1 até o versículo 5. Para sua Bíblia, seu aplicativo, orem pela irmã Maria Limeira. Nosso irmão Wilton se foi, um ex-membro dessa igreja. A irmã Maria é membro da nossa igreja e foi chamado para a glória, mas a família chora. E nós estamos com o coração também entristecido, mas ao mesmo tempo alegres, porque a palavra, ela se fez verdade. Ele foi ressuscitado e já vive, já na companhia do Pai. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Esteja atento, fortaleça aquilo que resta, aquilo que estava para morrer, pois não achei nas suas obras perfeição aos olhos de Deus. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois eles são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente vem durante esse mês refletindo sobre textos do Apocalipse. Então Apocalipse é revelação, é lançar luz sobre aquilo que está oculto, e aqui em especial é revelação do próprio Cristo. Para João, um servo de Jesus, preso em razão do Evangelho numa ilha de Patmos, uma colônia, supostamente uma colônia penal, em que aqueles que não queriam se curvar diante do império, aqueles que não queriam se prostrar diante dos deuses do panteão grego ou romano, eles eram julgados e exilados, é o caso de João. João recebe mensagens especiais e mensagens com um destinatário, com um endereço certo às 7 igrejas da Ásia Menor. E dentre elas ali, a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 1:11, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que nós falamos no domingo passado, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a igreja de Sardes. E essa igreja, como todas as outras, ela está numa cidade que leva o seu nome, Sardes, cidade de Sardes, lá na Turquia hoje. Também um centro comercial, também um centro religioso, também um lugar de muita adoração, de muita idolatria a vários deuses. Naquele momento ali do panteão e o próprio império, o culto ao imperador romano. O cristianismo naquele momento ali era um cristianismo ainda muito inicial, muito primitivo. Então, era um cristianismo perseguido pelo Estado, perseguido por Roma. Os cristãos, eles eram recriminados, eles não eram tolerados, eles enfrentavam uma hostilidade tremenda para poder estar louvando e adorando o nome do Senhor. Eles não tinham a liberdade que a gente tem hoje de estar aqui com as portas abertas, recebendo toda a gente. Lá era no meio dos calabouços, no meio dos esconderijos. Existe uma cidade ali próxima de Sardes, na Turquia, hoje, que a arqueologia descobriu lá em Capadócia, cidades subterrâneas, com vários resquícios arqueológicos, dando sinais de que cristãos estavam ali escondidos, adorando ao Senhor. O grande esforço de Jesus aqui e de João nesse momento é que os crentes de cada uma das igrejas às quais ele escreve, que ele destina uma carta, é que eles se mantenham firmes diante de toda essa história e esse momento que eles viviam ali. Que
que eles relutassem, que eles resistissem a todas as oposições. Não oposições como essas que a gente vive no nosso dia a dia, mas oposições que requeriam deles a escolha entre viver e morrer pelo nome de Jesus. Não é a escolha de ir ou não ir à igreja no domingo à noite. Não é a escolha de escolher, de estar numa reunião familiar comendo um cachorro quente, ou você está adorando e louvando o nome do Senhor. Ou você se curva ao divino imperador, ou você morre, ou você é reprimido, ou você não vai ser tolerado. Então, Sardes, ela nos traz mensagens que são mensagens profundas. E no caso especial dessa igreja aqui, nos traz mensagem, eu queria que você estivesse bem atento essa noite, mensagem de vida, mensagem de cura, mensagem que naquela época ela fazia efeito e hoje é uma mensagem urgente para o nosso dia. Um tempo em que o evangelho tem secado, um tempo em que o mundo está poluído com outras ideologias que não levam o homem a caminho algum, e a gente fica tentando fazer o evangelho e a palavra da verdade resistir, no mundo em que as pessoas acreditam mais no produto da mão humana do que no milagre de Deus, do que a ação, do que a intervenção sobrenatural de Deus. Nós vivemos um tempo de frieza, de secura, de apatia, e isso traz em nós a sensação das impossibilidades, de que talvez alguns dos nossos problemas, algumas das nossas dores não podem mais ser resolvidas, porque a gente não consegue ver às vezes o efeito sobrenatural do cristianismo dentro da nossa casa, da nossa vida, no nosso dia a dia, no mundo. E Sardes ali era uma igreja também, com pessoas que num primeiro momento aceitaram a Jesus Cristo, que decidiram a caminhar com Ele. Mas a primeira reflexão que a gente pode fazer aqui, que aquele lugar era um lugar de mortos. A carta a Sardes, ela inicia com uma mensagem aos mortos. Por mais incrível que possa parecer, é uma carta dirigida a cadáveres, a pessoas em que Cristo não vê mais esperança, a pessoas que o próprio Cristo olha e fala: eu não consigo ver vida, pulso, sangue, vibração, energia vital em vocês. E talvez se você estivesse ouvindo o próprio Cristo dizendo ou falando sobre isso hoje, ou se ele estivesse dirigindo essa palavra e você não estivesse vendo a quem, você imaginaria: bom, Jesus está falando para a boca de fumo, para traficante, para pessoas não merecidas, desgraçadas já nesse mundo, para políticos corruptos, para aquele que de fato é um estuprador, para quem não presta. Mas não, pasmem, Jesus está falando uma mensagem para mortos crentes, porque a mensagem é para crentes, aos mortos espirituais de uma igreja. E o diagnóstico de Jesus é o pior possível. E lá em Apocalipse 3:1, ele vai dizer: olha só, eu conheço a obra de vocês. Vocês estão trabalhando aí, eu estou vendo essa igreja acontecendo. Presta atenção nisso aqui, ó. Vocês têm fama de estar vivos. Fama aqui é uma palavra que quer dizer reputação. E que dentro desse contexto aqui pode significar também aparência. Vocês têm a aparência de que existe em vocês espírito vital, existe força, energia divina da vida, mas vocês estão mortos. E o morto aqui é necros. Vocês são cadáveres. É aquilo que eles ouviram naquele tempo. E essa comunidade aqui não é uma comunidade fictícia. Ela existiu. É uma comunidade histórica, uma igreja histórica. E quem via, quem olhava para essa igreja, quem passava pelas portas, quem ouvia falar dessa igreja: poxa, aquela igreja ali é boa, ali tem uma palavra boa, ali tem obras, ali é uma igreja que serve. A gente viu na semana passada Tiatira e Esmirna também, igreja que tinha boas obras. Então existe obra, eles fazem algum barulho naquele lugar.
porque ela passava essa imagem de ser uma igreja viva. E o texto aqui ele não traz nenhum tipo de especificação para a gente, para dizer que era uma igreja naquele momento ali, ela enfrentava alguma hostilidade por parte dos judeus, ou que era uma igreja perseguida pelo Império Romano, ou que era uma igreja praticante da idolatria. O texto aí não nos traz essa informação. A gente sabe que dentro do contexto isso existia ali. Mas o problema que Jesus, a censura de Jesus para essa igreja, não é exatamente em razão de perseguição, heresia ou idolatria. A censura de Jesus, o que ele aponta no texto, é que existe nessa igreja uma apatia espiritual, é uma igreja indiferente, é uma igreja que faz por fazer, é uma igreja que você não consegue sentir o Espírito de Deus, o fôlego de Deus dentro dela, uma casca sem conteúdo. Sardes era conhecida por suas obras, a gente viu aqui no versículo 1. No entanto, tudo não passava de voz, de barulho, de chocalho, de retórica, de aparência. Ela não possuía vida espiritual capaz de produzir frutos verdadeiros. Isso é um problema tremendo. Aparentemente pulsante e viva, mas na realidade necrosada, um cadáver. E Jesus aqui ele olha como se fosse um médico da alma, porque o diagnóstico de Jesus aqui é um diagnóstico muito parecido com aquele da medicina, porque ele está falando de saúde, ele está falando de bem-estar, de um local saudável, ele está falando de doença, ele está falando de contaminação. Então Jesus aqui está agindo como um médico, mas o médico da alma, o médico que sonda os corações, que sonda as mentes. E ele está dizendo aqui algo que é uma tragédia para ser dito para uma igreja. Fala: vocês estão mortos. Na verdade, vocês aparentam para o mundo que estão vivos, mas vocês estão necrosados. Vocês precisam ser amputados naquilo que está morto, e uma grande maioria ali, vivos mortos, se intitulando uma igreja. E esse quadro clínico é um quadro clínico das igrejas de hoje também. Infelizmente, isso dói a minha alma, isso choca o meu coração. Eu cresci dentro de igreja. Eu falei na semana passada sobre uma igreja que ela entristecia o coração de Jesus. Tiatira era uma igreja que ela não fazia aquilo, ela tinha boas obras, mas as boas obras dela não revelavam aquilo que realmente Deus queria. Assim como as outras que a gente viu também, cada igreja revelando a sua peculiaridade, mas igrejas ainda que estavam na tentativa de caminhar, de se manterem vivas. Mas aqui não. Aqui Jesus diz que a igreja está morta. E quando a gente pensa no mundo em que vivemos, num mundo de tanta liberdade religiosa, eu lembro que uma vez nós contamos só aqui na Estrada da Posse, entre o shopping até ali os coqueiros, nós contamos 80 igrejas, só na linha da Estrada da Posse e nas entradas das ruas paralelas. A grande pergunta que nunca sai, que nunca cala no meu coração é: por que a Estrada da Posse não está transformada? Por que aquela partezinha que desce ali, saindo lá para Avenida Santa Cruz, tem aquelas comunidades que são tomadas pelo tráfico, meninos? Uma vez eu estava dentro de um daqueles lugares e ouvindo o testemunho de um dos rapazes. Ele falou: pastor, mas poxa, a gente está de boa. Todo dia antes da gente sair aí para quebrada, sair para bronca, ter que enfrentar alguma parada, a gente reza aqui um Pai Nosso na moral. Esse menino está sepultado já deve ter uns 10 anos. Naquela época ele tinha uns 22, 23 anos. Porque ele não entendeu o Evangelho. Talvez ele não conseguiu ter uma experiência viva com o Evangelho, mas uma experiência cadavérica com o Evangelho. Então, é triste, é aterrorizante para a gente pensar que a gente vive num país de extrema liberdade religiosa,
em que o evangelho ele é tão classificado e reclassificado, e cada pessoa abre uma porta, são consagrados pastores, às vezes leigos, seminaristas ou não, pastores intelectuais, uma diversidade de lugares, de membros, de pessoas, mas a gente não consegue às vezes transformar nem a nossa própria vida, nem a nossa própria casa, a partir da nossa própria igreja. Sabe por quê? Porque existe necrosidade aqui, porque às vezes existe um instinto ou vida que na verdade é vida morta, é vida de aparência, são pessoas crentes, mas dentro de si perambulantes, como fantasmas do evangelho, porque na essência não consegue ter vida, não consegue ter poder espiritual, e na maior das vezes é porque estão ocupadas demais com as coisas desse tempo, ocupadas demais em fazer brilho, ocupadas demais em fazer barulho, muito pouco preocupado em cuidar de gente da rua, muito pouco preocupado em abrir projetos de restauração de pessoas que querem sair. Essa semana eu tive uma experiência com um rapaz que eu nunca tinha visto ele na rua, aqui em Campo Grande. Ele falou: pastor, em nome de Jesus, eu passei 5 anos dentro da cadeia, eu saí hoje de manhã, eu não quero voltar para a cadeia. E se eu ficar aqui jogado, eu sei que eu não vou para a cadeia, mas eu posso ir para a sepultura. Eu quero ser transformado. E eu tenho 50 anos, e quase todos esses anos, gente de igreja que eu sou, e eu fico pensando aonde eu posso levar, aonde tem uma casa de recuperação, quem pode receber essa pessoa. E às vezes você não tem. E pessoas estão mais preocupadas, às vezes, em tirar onda de igreja, em ostentar a igreja de marca no peito ou no carro, mas não consegue entender que evangelho não vale nada se o evangelho não tiver amor, e amor para cima, e amor horizontal, amor ao próximo. Evangelho sem altruísmo não é evangelho. Igreja sem amor não é igreja. É igreja morta, talvez. É o caso de Sardes aqui, como foi de Esmirna, como foi da igreja de Éfeso, e quase todas elas. Problemas com o amor, com a verdadeira lei de Deus, que deve operar nesse mundo para que possa transformar vidas. Eu não consigo admitir uma igreja que não transforme vidas. Me incomoda muito, meus irmãos, quando eu vejo pessoas aqui caminhando bem, eu vejo pessoas aqui sendo transformadas, mas eu, em minhas orações, eu fico assim muito agoniado. Falo: Senhor, por que aquela vida não se transforma? Por que está tanto tempo na igreja e não consegue entender o valor do evangelho? Será que o problema é do nosso evangelho? Será que o problema é a minha pregação? Será que o problema é o meu testemunho de vida? Se for, cura em mim, som do meu coração, vem em mim o Espírito reto, tenha misericórdia de mim. Mas não deixe escapar aquela vida também, se o problema for dela, que ela possa entender que o evangelho é vida, o evangelho é de coisa viva, é de gente viva. O sangue de Jesus, ele tem que correr nas suas veias, ele tem que pulsar em você, e você sentir: é o sangue dele que está em mim. É por isso que eu não vivo mais eu, mas é o sangue dele que vive em mim. Porque esse quadro aqui dessas igrejas ocupadas demais em pensar na sua performance e pouco preocupadas em pensar na verdade do evangelho, ele acaba sendo um retrato da sociedade do mundo também. Porque a gente vai ver, você vai abrir as redes sociais aí, e você vai ver gente exalando aparente vida, gente feliz, gente comendo bem, gente sorrindo, família rindo à toa, e foto familiar, né? Cada uma mais maravilhosa que a outra. E o que eu espero, e a minha oração sempre, é que de fato isso represente uma realidade. Mas no meu gabinete, às vezes, não é isso que eu ouço. Que aquela foto, ela não representa aquilo que eu ouço. As tristezas que eu vejo, os desastres dentro de casa que eu assisto, e se eu não vigiar, a minha família, ela pode fazer parte disso também.
exalar aparente vida, mas está imersa no egoísmo, no individualismo, na angústia, buscando identidade em coisas de fora e não naquilo que é alimento para a nossa casa, para os nossos filhos. Uma tentativa desgraçada do mundo e uma tentativa fracassada, sem sucesso, de preencher esse vazio enorme que está no peito de toda a sociedade, de todo o planeta, e que só Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, só Ele pode aplacar essa angústia, essa solidão, mas as pessoas não têm conseguido entender isso. E o mais aterrorizante é quando dentro da igreja a gente não tem essa percepção de que nós temos uma espada fiel e combatente para estar em punho, guerreando, lutando contra esse mundo. Mas quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você se alimentou da palavra de Deus? Quantas vezes você pegou, você e tua esposa, você e teu filho, colocou os joelhos no chão e orou para falar: Deus, eu quero em mim um evangelho vivo. Eu quero ser, porque eu sou templo do Espírito Santo do Senhor, eu sou a igreja de Cristo, então eu preciso estar vivo para poder vivificar a minha comunidade também, porque se eu não estiver vivo, a minha comunidade, ela vai estar doente por minha causa. Um sociólogo polonês, nem é crente, mas ele escreveu: indivíduos residem num mundo incuravelmente repleto de sinais confusos, perdido, o que ele está querendo dizer, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Sabe qual é o diagnóstico desse sociólogo aqui? Ele está querendo dizer que o mundo está sem identidade. O mundo ele vive uma enorme crise de identidade, uma crise de responsabilidade. O mundo está efêmero, o mundo está rápido demais. As pessoas não conseguem criar raiz com nada. Tudo é muito passageiro. As relações são relações fluidas, frágeis. Você vai enquanto dá para ir. Não curtiu mais, você deleta como se fosse um arquivo de computador, ou como se fosse um bloco do WhatsApp ou do Facebook. Eu não curti, então eu dei um dislike nesse cara, nessa menina. Porque é assim. Porque a gente não consegue mais entender que família é um eco do céu aqui na terra. Família é uma realidade espiritual que Deus criou no céu. Ele falou: na terra eu quero que isso funcione. Assim como Cristo, Ele tem como sua noiva a igreja. Que seja também um marido assim com a sua esposa e vice-versa, e a família represente isso, mas a família não tem representado. E às vezes dentro da igreja a gente tem ouvido vozes que vêm de fora, que falam que a família é um projeto falido de Deus, que sexualidade não é bem assim, que aquilo que Deus fez não é bem assim que Deus fez. Na verdade é do jeito que eu escolho como vai ser. E tem alguns pais loucos aí que já têm neutralizado a identidade sexual dos filhos para que eles possam escolher quando eles acharem que for o melhor tempo. Não. É responsabilidade da família, a partir do projeto de Deus, a gente ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar, ensinar aquilo que eles são, ensinar como Deus os criou, homem e mulher, assim Ele o fez. E que não é bom que o homem viva só, mas que ele saia, que ele deixe seu pai, sua mãe, se desapegue, vive uma família digna, uma família honrada, uma família próspera, uma família viva, uma família fruto desse projeto de Deus. Aí sim, se você ensina isso de coração, com honestidade para os seus filhos, a escolha é dele. Talvez lá na frente ele vai escolher diferente, mas o teu papel precisa ser cumprido. E ser cumprido a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina e não a partir daquilo que o mundo tem nos influenciado. Isso tem matado a igreja. E Jesus já apontava isso lá em Sardes. Vida de aparência, igreja de aparência, crente avatar. Sabe o que é crente avatar? Aquele azulzinho do cinema.
crente que tenta projetar em si a imagem heróica do crente, a imagem do crente supersônico, do crente bom de palavra, do crente bom de oração, do crente que faz tudo, do crente que todo dia posta uma mensagenzinha lá no Facebook. Às vezes é de boa, o cara é crente mesmo, mas às vezes não é coisa nenhuma, é mera retórica, é mera aparência, e fica forçando barra para os outros que é muito crente, mas não é. Meu irmão, desconfie muito de quem tenta se mostrar super crente para você. Não existe super crente. Perfeito só Jesus Cristo. A gente falou na semana passada de Tiatira, uma demonstração de que imperfeições existem dentro da igreja. Existe igreja ideal, mas não igreja perfeita. Então, se a igreja é constituída de crente, de você, de gente diferente, gente limitada, gente que erra, então igreja não é lugar de super crente. Não vai existir um super crente, não vai existir um super pastor. Vai existir homens tementes, homens que querem caminhar, mulheres devotas, mulheres sinceras, honestas, ou não, que não querem, só querem figurar. Mas essa parada de Marvel, gospel, tá por fora. Tá por fora. Eu amo quando eu vejo um jovem caminhando com Deus. E às vezes é devagarzinho, mas ele está caminhando. Ao chama atenção, ele vai e fica noivo. Não estou falando para ninguém isso não, tá? Ele entende a palavra. Eu amo isso. Eu te amo, tá, jovem? Se essa palavra serviu para você. Porque é melhor você caminhar sempre com Deus, com o coração honesto, do que você ficar esbaforido e cair nas mãos do Satanás, sutilmente, porque você quer viver uma imagem de aparência, mas por dentro você está necrosado, você está morto. Então a gente vê esse tipo de gente, isso nos amedronta. Agora, por outro lado também, às vezes você não tem esse exagero todo de uma igreja morta, necrosa, mas você tem doentes enfraquecidos, que é uma outra situação, e também uma situação muito preocupante. Crente já quase entubado, não está morto ainda, mas já está entubado e de bruço, sem querer brincar com a Covid. Mas só para a gente poder ver o estado que ainda não é um de morte, mas é um estado de paralisação, é um estado de inoperância, é um estado de enfraquecimento. Porque o morto, você fala, caramba, sepulta aquilo ali, já não deu mais, está tudo bem. Mas o doente, ele mobiliza um monte de gente. E com a Covid, por exemplo, o que acontece? Um está com suspeita, alguém tossiu, quarentena, pronto, 15 dias já não vou trabalhar, a família toda já fica isolada, já bota o moleque dentro do quarto, a sogra tu já manda para a rua, para ver se vai mais rápido. Em nome de Jesus, tá? Guarda minha sogra lá em casa. Apocalipse 3:2, Jesus aí vai falar assim, estejam atentos. Ele não está falando para os mortos, não. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então ele está falando para doente agora. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Sabe por quê? Deus ele não está interessado numa tentativa doente de você servir Ele. Deus não está interessado de que você fique aqui doente a vida toda, um crente cancerígeno dentro de uma igreja. Porque a súmula da lei de Deus não é essa. A súmula da lei de Deus é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, todo o seu entendimento. Então o cristão, você entra uma porcaria aqui, mas você precisa ser transformado. É lugar de doente, mas não é lugar para você permanecer doente. É lugar que você entra esfarrapado, mas você sai daqui glorificando o nome de Jesus, testemunhando através da tua vida, da sua boca, da sua família, o amor de Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo, que agora vive em você. A hipocrisia dessa igreja, a hipocrisia mortal da igreja de Sardes, ela acabou afetando aqueles que queriam fazer a coisa certa. Então quem está morto, mas agora eu tenho doentes aqui.
E esses doentes, eles contaminavam, eles enfraqueciam, eles adoeciam. Então a gente tem uma igreja dos espiritualmente mortos. Nós temos uma igreja no mesmo lugar, dos adoecidos, enfraquecidos, sem força nenhuma para caminhar. Todos dois aqui, ambos, são incapazes de viver uma vida cristã autêntica. Quem está morto, está morto. Quem está doente não tem força para nada. Não é nada também diferente daquilo que nós vivemos hoje. Porque a gente vai ver nas filas do Evangelho um monte de mortos, um monte de doentes terminais, entubados, respirando por aparelhos, que não reagem mais ao Evangelho, que não querem, o pior de tudo, que às vezes você está passando uma situação, uma dificuldade, uma tristeza muito grande, você fica ali, né, meio de cabeça para baixo, faz pergunta para Deus, é legítimo isso, sentimentos legítimos, fica entristecido, duvida, a tua fé fica balançada, mas você é igual o bambu, tu vai lá no chão, mas não quebra e volta, você tem resiliência. Mas o caso aqui é quando você está num estado terminal e você não reage, você não quer reagir, você não quer ser diferente, você sabe o que precisa ser feito, mas você diz não para a palavra, você diz não para a correção, você diz não para a rendição e você permanece nesse status de antes, nesse status de mesmo, nessa condição de nada, e você vira uma pessoa indiferente, doente, apodrecendo, não morta ainda e contaminando as pessoas, porque você não muda, você não quer mudar e você não promove mudança em ninguém. Isso é uma desgraça. Um médico psiquiatra do século passado, do início do século passado, no final do século passado que ele morreu, ele escreveu assim, ó, para tratar de um mundo doente, nada melhor do que uma igreja saudável. Acontece, porém, que a igreja não está tão... acontece, porém, que a igreja está tão doente quanto o mundo. Por que a igreja está tão doente quanto o mundo? Porque, ao invés de a gente transformar o mundo, nós estamos sendo transformados por ele. Ao invés da gente provocar mudança lá fora, os de fora estão provocando mudança para pior em nós. Jesus, ele vê isso em Sardes e a palavra foi: estejam atentos, fiquem vigilantes, vocês precisam abrir os olhos, vocês estão quase morrendo, vocês estão vendo aqueles que já padeceram, agora vocês não vão para o mesmo caminho, então vigie, abram bem os seus olhos, porque igreja é lugar, como eu disse aqui, de gente ferida, mas não é lugar de gente permanecer ferida. Aqui você precisa ser transformado. Você entra numa igreja de Cristo, você precisa ser transformado. Se isso não aconteceu, alguma coisa está errada, ou com a igreja ou com você. Com o projeto igreja, nunca. Com a vontade transformadora de Jesus Cristo, nunca. Ou a igreja ou você. A cura do mundo, ela depende da minha cura. Se eu não for um homem curado, eu não posso levar cura para as pessoas, para o mundo. Se a igreja não for a igreja curada, ela não pode curar o mundo. Se você não for uma pessoa, se você não quiser ser curado, se você está dentro da igreja, mas você fala, eu não quero caminhar, eu não quero ser transformado, eu não quero que Jesus mexa nessa área, aqui tudo bem, mas poxa, nesse ponto aqui, às vezes é o ponto fundamental, para poder quebrar o vaso e refazer tudo novo, mas você rejeita, você resiste, e você permanece doente naquilo. Então você é um problema para você mesmo, você é um problema para a igreja, você é um problema para o mundo. Porque se você é um cristão doente e não quer reagir, você não pode esperar paz, você não pode orar por paz, você não pode esperar mudança, você não pode esperar um mundo melhor. Você não pode ficar se ajoelhando e falar, Deus, Deus, fala para mim, aparece para mim. Fazer igual um menino da internet, né? Ó, a Bíblia está aí falando o tempo todo. Lê a palavra e aplica a palavra. Ouve a palavra, deixa ela entrar no coração e fala, ó, perdi, Senhor, perdi, eu me rendo.
Na medicina, quando um quadro ele é irreversível, se falam que o paciente ele já está em estado terminal. Significa, nesse momento aí, que nada mais pode ser feito para que ele retorne a ter uma vida. Foi o que aconteceu com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O quadro dele é irreversível, não foi dinheiro, não foi oração, nada. O quadro dele era irreversível ali e a ideia era aquela, ele acabou falecendo mesmo. E a medicina, os médicos dizem que nesse caso aí, quando a pessoa falece, evolui para a morte. Foi o caso de Sardes. Então Sardes evoluiu para a morte. E quando isso acontece, o médico diz que já é hora de você suspender o tratamento, desligar todos os aparelhos e você chamar o pessoal do necrotério. Fala, pode vir, comunica a família, faz o atestado de óbito, pode marcar o sepultamento. Só que essa é a parte mais maravilhosa que existe na palavra de Jesus Cristo, na revelação que ele traz para João, de uma igreja morta, de uma igreja doente e enfraquecida. Porque Jesus Cristo ele não é um médico comum. Jesus Cristo ele não é um médico comum. Jesus Cristo ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo ele é o médico dos médicos. 1 Pedro 2,24 diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados e foi até o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Coloque essa palavra no teu coração. Pelas feridas de Jesus eu estou sendo curado. O castigo que me traz a paz ele carregou na cruz. É o texto de Isaías 53, é o que ele diz. Pelas pisaduras que ele sofreu, ele diz para o mundo, para a ciência, para a medicina: não existe impossível para Deus. Eu faço nova todas as coisas, porque eu sou o médico dos médicos. Eu regenero células. Se tem gente morrendo agora em estado terminal de Covid em qualquer hospital, se isso faz parte do meu plano perfeito, se isso é para glorificar o meu nome, eu ressuscito através do sangue do meu filho. Eu faço vidas que o mundo não espera mais nada se tornar em vidas pulsantes e que têm significado para a glória de Deus. Eu consigo restaurar famílias destruídas e que ninguém dá mais nada por ela, nem os próprios pares conseguem olhar um para o outro e falar: eu não consigo ver mais amor em você. Ah, mas eu também não consigo. A gente não consegue viver mais junto, a nossa história acabou com o nosso relacionamento. Em Cristo todas as coisas podem se fazer novas, lares podem ser restaurados, pessoas que não tem mais oportunidade ou chance de se ver como alguém nessa vida. É a dupla honra que foi cantada aqui. É promessa de Deus através do nosso Cristo Jesus. O seu Pai é conhecido, esse Deus que deu o seu Filho, o médico dos médicos. Ele foi conhecido no Antigo Testamento como Jeová Rafá. Isso quer dizer, o meu Deus é o Deus que cura. É Ele que dá sempre a última palavra. Ezequiel, ele chega à frente a um vale de ossos secos e diz o texto que o vale, os ossos estavam sequíssimos, que significava sem chance de vida restaurada, se referindo a uma nação, se referindo a um povo idólatra, a nação de Israel. Mas Deus, filho do homem, vai ali e profetiza, e lá em Ezequiel 37, versículo 5 diz: assim diz o soberano Senhor, farei um espírito. Ruá é a palavra aqui, é uma palavra hebraica que significa espírito vital, sopro de Deus que Ele dá no meio daquele que está morto. Se você está morto hoje, é o sopro de Deus que te faz de volta, te traz de volta à vida, restaura os seus sonhos, restaura a sua casa. E à medida que eu entrar em vocês, vocês terão vida. E o profeta, ele crê nisso, e ele profetiza, e é osso batendo com osso, e é carne juntando com pele, e é tendão se ressignificando, e é corpo que começa a ficar de pé e se erguer, mas ainda sem vida. E Deus fala: filho do homem,
fale ao Espírito de Deus, profetize sobre eles vida. E quando ele sopra o Espírito de Deus, vidas, um exército inteiro de homens restaurados se erguem ali. Isso é a imagem do poder do Deus que você tem, do médico dos médicos, de ossos secos à vida. Um exército poderoso, uma pessoa cheia de autoridade. Deus, Ele pode, Ele quer fazer isso contigo. O problema de Sardes foi o mesmo problema de Israel e pode ser o seu problema também. Doença, morte espiritual, fraqueza, indisposição, indiferença em relação à palavra, indiferença em relação ao altruísmo, ao amor de Deus, a Ele e ao próximo. Como está a sua vida com Deus? Como está essa chama do Espírito Santo em você? Você está cheio de vida em Cristo Jesus? Ou você está adoecido e só osso jazendo num vale? Entristecido, angustiado, um cristão, mas que sem rendimento nenhum, sem alegria nenhuma, sem vontade nenhuma de estar na presença do Senhor. Quando o louvor é cantado, isso não provoca nada em você. Quando você abre a palavra, você não se arrepia, você não treme, você não teme. Quando você está diante de uma possibilidade de pecado, você fala: em nome de Jesus eu rejeito isso, porque Deus não quer isso para a minha vida. Esse não é o plano dele. Ele tem plano perfeito, ele tem plano melhor, ele tem coisa boa, e eu não vou ser seduzido pelas condições desse mundo, mas eu quero seguir o meu Cristo, sempre avante, sempre em frente, porque eu não quero mais ser um osso no meio de um vale. Eu não quero me sentir assim. Lá em Apocalipse 3:1 diz que Jesus, e aqui eu estou falando sempre a referência a Espírito, e a introdução à igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. A palavra 7 aqui significa plenitude, perfeição. Então Jesus, ele tem um Espírito perfeito, ou a plenitude de Espírito que dá vida em você, que coloca vida na sua casa, que propõe vida nas suas relações, que traz vida para aquele que acha que não tem mais, que já está morto. Então, se você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, em nome de Jesus, se você se sente um vivo morto espiritual, se você é um crente, mas um crente que perambula sem sentido, de igreja para igreja, de lugar para lugar, e o evangelho ele não transforma nada, não faz nada em você, ou por conta de alguma situação pessoal, doença, separação, perda, uma dificuldade financeira, vício, seja o que for, você está sem esperança e sem sonhos. O médico dos médicos, hoje, nesse lugar, ele diz para você, Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, fortaleça aquilo que resta em você. Fortaleça aquilo que resta em você. Se existe uma centelha, uma chama do Espírito de Deus, um pingo de amor de Deus em você, Ele pode restaurar todos os cacos e fazer de você uma pessoa íntegra, inteira, plena. Vê o que existe de Jesus ainda em você e reacenda a chama. Não deixa a chama do Espírito de Deus apagar em você. Mas se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã, contra a adversidade, aquilo que tem te impedido, aquilo que tem bloqueado, aquilo que tem ofuscado ou tentado objetar a sua caminhada. Fala: cara, você não vai conseguir, você não vai dar certo, você é um crente meia boca, você é um cara que não tem compromisso. Não aceite essa palavra, mas transforme isso em poder transformador de Deus em você, para você fazer de fato tudo novo. Você fazer coisa nova acontecer, para te impulsionar a viver uma vida que Cristo quer que você viva, porque sem metanoia não existe vestes brancas, e metanoia é arrependimento. Apocalipse 1:3 diz que é necessário que a gente lembre da palavra que a gente recebeu e ouviu, e a partir daí a gente obedecer e se arrepender. Então, sem a metanoia, sem o arrependimento, não existe as vestes brancas, que é a promessa de Jesus aqui nesse texto. Sem fé não existe cura. Sem rendição, o seu nome não vai estar no livro da vida. É preciso de rendição. O médico dos médicos
o Deus da criação, o Senhor dos senhores, o Senhor dos novos começos, Ele quer agir na sua vida hoje. Não pode ser amanhã não. Se você está aqui, Ele quer agir na tua vida hoje. O Senhor dos novos começos, Ele quer agir na sua vida hoje. Ele tem plano melhor. Ele te chama para andar com Ele, digno, vestido de branco, cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe que você que está em casa.